Graça e paz a todos. Muito boa noite, é um prazer estar aqui. Queremos agradecer mais uma vez o convite. Mas, meus queridos, vamos pensar no livro de Atos, esse livro surpreendente. E eu queria começar enfatizando que esse livro especial, livro da história da igreja primitiva, nós vamos ver três direções muito claras quando nós lemos o livro de Atos. Agora, o livro de Atos é surpreendente. É essa viagem que a gente faz pela Bíblia. E quando a gente vira, né, a estrada, a paisagem é inesperada. A gente não imagina que vai ser assim. Então, eu vou compartilhar com vocês o texto de Atos 8. Vamos dar uma olhada, especialmente começando aí na segunda parte do primeiro versículo, quando o evangelho chega na cidade de Samaria. O que nós encontramos lá? Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, e os lançaria durante algum tempo naquela cidade. Impressionando todo o povo de Samaria, ele se dizia muito importante. Todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhados grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Esses, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito não havia ainda descido sobre nenhum deles, tinham sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Meus queridos, quando a gente lê isso, a gente lê calmo, tranquilo e sossegado. Aliás, vocês estão todos sentados, então a gente pode continuar falando aqui, que ninguém vai cair para trás assustado quando a gente entender o que acontece. Nós estamos numa igreja que a gente costuma imaginar que se trata de uma igreja ideal, uma igreja romantizada. Olha, porque a igreja é primitiva, porque a igreja de Atos, porque a igreja assim. A primeira coisa que a gente descobre é que essa igreja era tudo gente parecida com a gente de carne e osso, uns com mais carne, outros com mais osso, depende da pessoa. E esse pessoal está lá, e eles não se mobilizaram para fazer aquilo que envolvia a grande comissão. Veja que a igreja está tranquila. A Bíblia então diz que foi iniciada uma grande perseguição. Essa perseguição não mexeu com os apóstolos, porque a liderança religiosa que se opunha a esse movimento de Jesus dentro daquele contexto do judaísmo de Jerusalém, eles não queriam muita confusão, tinham medo dos romanos, uma série de fatores. Então, que era peixe grande, eles não mexeram, mas os outros, a perseguição começou. E olha que coisa interessante, não sei se a gente gosta de ouvir isso, a gente gostaria de escutar esse tipo de informação, mas uma das razões porque a igreja
Atos cresce e tem qualidade, é por causa da perseguição. Amém, irmãos? Alguém quer vir à frente agora, né? Ou seja, essa perseguição, ela é purificadora. Ela separa da comunidade pessoas que estão na igreja com outras intenções, que não têm nenhuma diretriz verdadeira de seguir a Jesus e fazer parte da comunidade da fé. Ela, então, quando a perseguição se dá, esse pessoal desaparece, porque eles querem fazer negócio com Deus, querem ter alguma vantagem. Uma das coisas constantes que marca a expansão da igreja de Atos é a perseguição. Isso quer dizer que a gente não deve ficar triste, desanimado, preocupado quando a igreja, a comunidade, o povo de Deus sofre adversidades. Isso é importante, isso é valioso, isso está fazendo parte do projeto de Deus. E olha que coisa interessante, ninguém ouviu direito Mateus 28, não é só a igreja de hoje que tem dificuldade, ninguém prestou atenção no famoso ide, pregai o evangelho a toda criatura, que nada. Eles estavam sossegadamente lá em Jerusalém, quando começa a perseguição, todo mundo sai indo por cidades diferentes da Judeia e de Samaria. E quando eles fazem isso, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é o texto que passa para a nossa lição, olha que beleza aí, no versículo 4, e quando eles foram dispersos, todo mundo foi anunciando a palavra, não é que eles ouviram a grande comissão, nada como uma boa perseguição para que a gente ouça a grande comissão, como disse o professor Saião, hoje na nossa pregação. Pois então, chegando lá, eles vão chegar a Samaria. E quando você ouve Samaria, não confunda com essa Maria, a coisa não tem nada a ver com o que a gente pode pensar, a gente ouve isso com muita tranquilidade, mas se tem um lugar no mundo que a gente sabe que nada vai dar certo, é Samaria. Samaria, no hebraico antigo, se traduz como o ó do Borogodó, para a gente perceber como a coisa é complicada. Não tem qualquer esperança. Quem são esses habitantes de Samaria? Esse pessoal é descendente de uma mistura que foi iniciada pelo Império Assírio, que conquistou o Reino do Norte, na época de Senaqueribe. No ano 722, eles conquistam a cidade e dominam ali, e como estratégia de dominação, para evitar que houvesse rebelião, eles misturam os povos, porque sabiam que as pessoas não iam conseguir se comunicar direito, conseguir um chefe com várias pessoas de perfil diferente era complicado, e essa mistura dos antigos israelitas do Reino do Norte, com diversos povos, deu origem aos samaritanos, e que acabaram criando uma espécie de seita rival do judaísmo, inclusive desenvolveram uma cópia própria da lei, com algumas variações, e eles inventaram lá uma discussão que cabia na teologia do alpinista, qual é a montanha que Deus gosta? O pessoal dizia lá em Jerusalém, não, Deus gosta da montanha daqui. Os samaritanos, não, a montanha boa é a nossa, lá é o Monte Gerizim. E nós vemos isso na conversa da mulher samaritana com Jesus. Por essa razão, os samaritanos eram detestados, eram odiados, eram rejeitados. Quando a pessoa fazia uma viagem da Galileia, descendo para a Judéia, ele fazia de tudo para não passar perto de Samaria, de jeito nenhum. E a pergunta que a gente pode levantar, se Samaria é um lugar desse tipo, como é que Deus vai fazer para que a mensagem do Evangelho chegue lá? Qual vai ser a maneira que uma igreja vai ser vitoriosa e poderosa com o desafio do tamanho de Samaria? Você imagina só a dificuldade? Na verdade, a coisa é tão séria, que os próprios discípulos de Jesus, quando estiveram lá antes, eles fizeram uma visita, e sabe qual foi a oração deles? Senhor, vamos pedir fogo do céu e fazer churrasco samaritano para todo mundo aqui? Para queimar esse pessoal? Foi essa sim, os discípulos que ouviram o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, assim, chegaram a essa conclusão, que samaritano bom é samaritano assado.
Pois é, diante desse cenário surpreendente, porque a obra do Espírito em Samaria vai começar, primeiro, de uma maneira não muito bem planejada, porque se fosse planejada, não tinha ninguém que fosse desenvolver qualquer estratégia para fazer isso. Impossível. Deus então usa a grande estratégia, altamente bem preparada da perseguição. A turma vai chegar por lá e chega em Samaria quem? Filipe. Ah, mas o que Filipe foi fazer em Samaria? É lugar de Filipe estar em Samaria? Samaria é um desafio tão grande que precisa pelo menos 4 apóstolos assim para conseguir uns 2 convertidos num prazo de 5 anos. Eu esperaria que assim Deus antecipasse a conversão de Paulo, enchesse ele 3 vezes do Espírito assim, fala: Paulo, agora vai, passa 1 ano em Samaria, se tiver 2 crentes, você está aprovado. Essa seria, talvez, a possibilidade mais razoável, porque nós temos um povo que já conhece a Torá, que já interpreta a lei de maneira diferente, que tem uma rejeição completa dos judeus, que acredita estar no lugar deles e que entende melhor a verdade de Deus. Aliás, saibam que eles existem até hoje e continuam sacrificando lá na região de Shem, na cidade de Nablus. Tem uma boa quantidade que mora numa outra localidade chamada Holon, perto de Tel Aviv, e um grupo pequeno vive na Inglaterra. Esses samaritanos, portanto, estão lá, e aí o que a Bíblia diz? Deus é impressionante, Deus mobiliza por caminhos inesperados Filipe para ir para lá. E quem é Filipe? É um dos 7. É esse que exerce uma função tipo diaconal no começo, e que é descrito no Novo Testamento como um Filipe evangelista. E ele vai chegar a Samaria, e aí nós vamos ver a grande lição que a Bíblia apresenta para a gente, para mostrar que o poder pertence a Deus. No lugar mais difícil e mais complexo, Deus usa uma pessoa comum, não usa um mega apóstolo, não usa uma pessoa que a gente poderia imaginar que seria um representante diferenciado da fé que resolveria as questões. Eu acho que jamais a igreja reunida concordaria de enviar, nem de perto, uma pessoa na condição de Filipe. Por que isso é tão importante? Porque a igreja saudável, a igreja que cresce, a igreja abençoada, é a igreja onde o único que tem verdadeira importância é o Senhor Jesus. Onde todas as pessoas recebem o Espírito de Deus, onde a função de todo mundo tem valor. A gente precisa confrontar esse coronelismo evangélico, né? Essa ideia, é até engraçado, você cumprimenta a pessoa, e aí, você viu o jogo, como é que está, tal, não sei o que, conversa normal, aí alguém vem e diz assim: mas esse aqui é o pastor fulano de tal, ele: eu não sabia, graça e paz, irmão, o pastor, como vai, não sei o que, aí ele começa a falar evangeliquez e começa a ficar sério, né? E aí a gente vê, puxa, será que ele não está percebendo que a gente, até agora há pouco, estava tudo bem, né? Eu comecei a fazer isso na minha vida. Às vezes eu estou numa viagem, assim, chega uma pessoa, eu começo a tentar abrir conversa para compartilhar o evangelho, eu não falo nada. Eu falo: não, é que eu gosto de ler um pouco, e aí eu tenho curiosidade sobre uns assuntos, né? Porque quando você coloca qualquer coisa de qualidade religiosa, a pessoa engasga, dá 2 pulos para trás, ele já começa a falar diferente, e parece que isso tem mais complicado do que ajudado. Deus, na tarefa mais difícil, manda o nosso querido Filipe lá. E a gente imagina como é que vai ser a situação de Filipe. Filipe começa a pregar, e surpreendentemente, como eu tenho visto tantas vezes na minha vida, a obra de Deus nas mãos de Filipe é extraordinária. Meus queridos, graças a Deus, Deus já me fez passar vergonha na vida. Eu vi gente que foi fazer uma obra, que foi mandado para um ambiente missionário distante. Eu olhei para a pessoa e falei: esse fulano, ele não sabe quase nada, só falta escrever Jesus com G e salvação com C cedilha. Não, mas ele não está preparado, ele não tem noção da realidade, ele nem fala, né? Ele está estudando inglês, esse dia ele falou: like, nós like, a Mônica é good, nós não have, o negócio vai ser difícil.
como é que pode uma coisa dessa? Eu tenho ficado impressionado, como muitas vezes, gente que é alvo da nossa crítica, gente que não passa na nossa visão limitada, Deus usa com poder e graça. E de maneira surpreendente, o nosso Filipe está lá. E Filipe chega lá, e você imagina, você está no começo da era apostólica, então é um milagre atrás do outro. Mas milagre de quem? Milagre que é bom e milagre de apóstolo. Agora chega o Filipe, Filipinho de Jesus. O Filipinho chega lá, e aí acontecem vários sinais milagrosos. E quem diria, a multidão deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos que davam gritos, muitos paralíticos e mancos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. É importante a gente entender, nós não temos, pastor Novaes disse com muita razão que a gente não tem como colocar Deus numa caixinha, e a gente não tem como colocar a obra de Deus, os campos que Deus tem diante de nós numa caixinha. Eu tenho ficado impressionado a ver lugares, pessoas, ambientes que a gente não imagina. Recentemente tivemos a satisfação de ter contato com uma pessoa do ambiente europeu mais racional possível, que há um pouco tempo atrás conversou comigo dizendo, para mim tudo é muito difícil, porque eu sou ateu, tive minha vida vivida assim, eu tenho muitas perguntas. E há mais ou menos um mês, esse homem foi batizado. Eu não imaginava que isso seria possível. A gente não imagina que o poder de Deus vai agir com força em ambientes, por exemplo, radicais islâmicos. Eu conheço um crente que já disse para mim assim, não adianta. A gente acredita muitas vezes que a população secularizada e absolutamente consumista do primeiro mundo, como diz muita gente, esquece, vira a página, não tem mais o que fazer. Esse pessoal era cristão, não há mais o que fazer. Nós taxamos, nós dizemos que não dá, que aqui é muito difícil. Interessante, Samaria também era. Deus é simplesmente o máximo, né? Por isso que eu gosto de Deus, ele é impressionante, né? Ele é muito gente fina. Ele chega e embaralha tudo que a gente imagina e usa o nosso Filipe, usa com poder, de modo que coisas extraordinárias. E o que me impressiona é que em Samaria a atenção é unânime. É o lugar mais complicado, tão difícil, e todo mundo vai para lá. E o livro de Atos é um livro, quando você não estiver bem, assim, estiver meio chateado, dá uma lida em Atos, assim, que você sai feliz da vida, chamando o urubu de meu louro, feliz, contente, né? Porque a gente vai perceber como o texto diz que houve grande alegria naquela cidade, de modo que Filipe proclama o evangelho de modo vitorioso. No entanto, apesar da missão ser um encaminhamento da igreja, apesar de Deus usar a perseguição nesse projeto, apesar de Deus direcionar o Espírito para lugares, ambientes, situações que a gente não antevê como um canal possível de ação divina naquela região, apesar de Deus usar ferramentas que a gente não imagina que devam ser assim, não significa que as coisas vão ser tão tranquilas assim. Nesse ambiente, nessa grande vitória, aparece a figura de Simão Mago. E por que é importante prestar atenção à figura de Simão Mago? Porque, meus queridos, a grande verdade, preste atenção e escute o que eu tenho a dizer, o nosso querido povo está desesperado, com sede de Deus para a sua vida. Eu estava uns anos atrás no Mar da Galileia, e a gente estava com um grupo num momento muito especial, onde as pessoas estavam orando e agradecendo a Deus e emocionadas, e uma pessoa que estava ali, estava acostumado com a tradição religiosa bastante mecânica presente em certos segmentos do judaísmo de hoje.
E quando a pessoa viu aquilo, ela disse, puxa, a gente precisa descobrir uma maneira de sentir Deus mais de perto. E depois de uma conversa particular, a pessoa disse, sabe o que está acontecendo aqui com nossa juventude em Israel? Dezenas e dezenas de milhares de judeus jovens estão indo para a Índia, buscando algum tipo de iluminação espiritual, algum tipo de experiência diferenciada mística, já que o simples ritualismo, a simples repetição daquilo que é costume e tradição, não lhes enche o coração. Meus queridos, é tão especial a gente saber que a gente conhece essa palavra, esse amor de Deus, esse perdão em Cristo, essa vida que vem do Evangelho. E se a gente tira a bola sem fazer falta, se você entra assim, sem ser de carrinho por trás, com direito ao cartão vermelho, né, que tem uns crentes que são complicados, né, como eu gosto de dizer, o muçulmano é xiita, o evangélico é chato, o negócio é difícil demais, né, ninguém aguenta o sujeito. Pois é, quando a gente consegue comunicar, você vê que a pessoa abre o coração desesperada para a sua vida. O Simão Mago está lá, sabe por quê? Porque o pessoal quer ouvir alguém que mostre alguma coisa, e ele é reverenciado, ele é cheio de magia, não faz parte da tradição da Torá, nem mesmo da tradição, vamos dizer, samaritana histórica, mas ele está lá fazendo tudo isso porque as pessoas estão desesperadas, querendo ouvir o Evangelho e receber, e ele então é atingido, entra na fila do batismo, batiza também, parece que não fizeram muitas classes lá, parece que não houve nenhuma classe dos novos, não teve catecúmenos, a coisa, realmente não havia batistas na ocasião. Deixa eu tomar um copo d'água aqui. Se tinha, era de outra convenção, né? E aí, eles ali estão, e nesse momento, a gente vai ver como esse homem representa um empecilho, uma dificuldade, um problema, uma espécie de estorvo para a pregação do Evangelho. Além dele representar essa necessidade, essa sede das pessoas por alguma resposta espiritual para a vida, a gente vai ver que ele vai atrapalhar, vai complicar a obra que Filipe está fazendo pelo poder de Deus. E é interessante qual é a proposta dele. Quando acontece algo especial, que a gente já vai detalhar, e ele vê que o Espírito Santo é derramado sobre os samaritanos, já que o Espírito de Deus tinha caído sobre os gentios no Pentecostes de Atos 2, e ninguém jamais aceitaria esses samaritanos como irmãos, se isso não fosse autenticado e comprovado por Deus. Então, de maneira especial, assim como o Espírito cai sobre os judeus, vai cair sobre os samaritanos, vai cair sobre os gentios propriamente ditos. O primeiro Pentecoste foi só judaico. Agora, chega quando ele vê que o Espírito cai, e cai poderosamente sobre os samaritanos, não foi um culto tão batista assim, como a gente poderia imaginar. O Espírito poderosamente cai, e aí esse homem fica imaginando, falou, esse negócio dá dinheiro. Dá para a gente fazer uma coisa especial. Até hoje o dicionário chama de simonia, né? Esse tipo de atitude de tentar ganhar dinheiro de maneira ilegítima com a própria fé. E qual é o grande desafio que a gente tem por aqui? A igreja que cresce em quantidade, a igreja que deve ter qualidade, ela precisa prestar atenção naquilo que se torna um problema no seu caminho. Ela não pode abrir mão da sua autenticidade, e ela não pode, nesse mundo maluco que a gente tem, onde tudo é reduzido à categoria de mercadoria, onde as pessoas deixam de ser gente para significarem valores a serem recebidos hoje não tem mais, né? Não tem mais relacionamento e comunhão, hoje tem networking. Hoje as pessoas não valem como pessoas, elas valem em que medida ela pode representar, entre aspas, um retorno para mim. Esse mundo maluco, onde o amor ao dinheiro, que é a raiz de toda espécie de males, está presente. Olha só, imediatamente,
o Simão pega isso, olha, se a gente botar esse negócio, embalar direitinho, colocar na prateleira, esse negócio vai dar certo. E a resposta clara que vem aí do apóstolo Pedro para ele, na conversa diz, olha, pereça você com o seu dinheiro, porque isso não faz parte do projeto de Deus. Nesse mundo confuso, nesse mundo da plastificação, da pasteurização da fé, onde tudo vira uma realidade que não tem consistência, a gente precisa ver que essa igreja que cresce, ela é desafiada a ter qualidade e ela não pode se vender. Ela não pode virar mercadoria. Ela não pode entrar no esquema. De jeito nenhum isso é aceitável no Novo Testamento. E talvez a coisa mais bonita e especial é que Deus é impressionante. Deus é simplesmente o máximo. Quando Filipe faz a obra, e a coisa, eu imagino, eu queria ser uma fumacinha para viajar e ver a cara dos apóstolos ouvindo a notícia. Sabe Samaria? Sabe Filipe? Como? Então, foi lá, rapaz, o negócio está impressionante, todo mundo está se convertendo, está se batizando, está acontecendo um monte de sinais do reino lá, e eles, eu imagino a cara de interrogação deles, descendo e indo para lá, e correndo para ver o que está acontecendo. Então, eles, Pedro e João, vão correndo para lá, eles ouvindo que a Samaria haviam aceitado a palavra de Deus, chega lá Pedro e João, e eles é que vão orar para que eles recebam o Espírito Santo. Meus queridos, o que é interessante? É que quem tinha estado lá antes com Jesus, e a história é a seguinte, João tinha estado lá em Samaria com Jesus, e quando os samaritanos perceberam que parecia que eles estavam indo para Jerusalém, já trataram eles mal, e já não receberam bem. Então eles ficaram tão indignados, que o desejo deles, que o pedido deles para Jesus, os apóstolos amorosos do coração do Senhor, falaram, Senhor, vamos pedir fogo do céu, para destruir esses caras. Olha que coisa interessante, agora, quando os samaritanos se convertem, quem é que é chamado para fazer, para fazer a primeira reportagem, para ver a coisa de perto? Lá está presente o nosso querido apóstolo João. Significa o quê? Que essa igreja de Atos é uma igreja que aprende, é uma igreja que é trabalhada, é uma igreja que é ensinada pelas experiências de Deus que colocam o coração da gente e a vida da gente no lugar. Eu tenho visto muitas pessoas na minha vida, e algumas pessoas são especiais, e são muito abençoadas. As pessoas especiais e abençoadas, elas têm marcha ré, o carro delas anda para trás. Há pessoas que jamais dão um braço a torcer, são os bicudos de Jesus, os metidos de Cristo. Mesmo ele tendo pensado errado, mesmo ele tendo falado bobagem, mesmo ele tendo um coração fora de lugar, ele mantém a panca, ele afirma isso, não é capaz de dizer, puxa, desculpa, eu estava errado. A pessoa acha que ele é alguma coisa, que ele, de alguma maneira, Deus o abençoa, então ele se acredita algo, e ele não tem mais a capacidade de baixar a bola e reagir na humildade. Deus dá uma lição, ô Joãozinho, chega aí, lembra daquela galera que você queria fazer churrasquinho? Você quer ver? Eu mandei fogo para eles, mas é do outro tipo, que você está precisando também, né? E vai lá, e eu queria ver o semblante de João, chegando lá, e vendo aquele povo sendo transformado, e abençoado, pelo poder de Deus e do Evangelho, e eu acho espetacular como é que o texto termina, aí, antes de começar, na próxima parte, olha como o texto termina intencionalmente para cutucar as coisas, porque isso também é contado por Lucas lá, no capítulo 9, quando fala da experiência do que aconteceu. Diz o verso 25, tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, fazendo o quê? Pregando o evangelho em
muitos povoados samaritanos. Então a pergunta que eu queria deixar para a gente é a seguinte: você está envolvido com a igreja de Cristo de verdade? Não como alguém que assiste de longe, não como alguém que cada dia visita uma igreja e dá uma opinião diferente, não como uma pessoa que olha, mas alguém que está envolvido com a obra missionária que a sua igreja local faz. Você está envolvido com o caminho que o Espírito prepara e com o trabalho organizado que é feito para cumprir a grande comissão? Ou você deixou de ser seguidor de Jesus e é um assistente da fé, que fica olhando e dando opinião? Eu acho assim, eu acho que o ar devia ser 22 graus. Na minha opinião, o banco devia inclinar 85,2 graus. Será que você está comprometido com isso? Segundo, as dificuldades e problemas que atingem a nossa vida, ou a nossa igreja, a gente entende que Deus foi embora? A gente não percebe a mão de Deus por trás das circunstâncias de adversidade? Você entende que momentos difíceis na nossa vida e no povo de Deus são muitas vezes os caminhos por meio de onde Deus, por meio que Deus usa para fazer a sua própria obra? Terceiro, você se despreza dizendo: eu não sou apóstolo, eu não sou pastor, eu não sou ungidão de Jesus, eu não sou uma pessoa especial, então eu assisto, tiro foto e ponho no Face. Esse é o meu ministério da fé. Filipe, um dos que foi chamados para ajudar as viúvas, ele vai evangelizar Samaria, e o poder de Deus se manifesta na sua vida e se manifesta poderosamente. Deus pode e quer usar a sua vida poderosamente. Eu conheci faxineira, gente simples. Eu fiquei envergonhado na minha vida. Eu vi um homem com um nervo óptico atrofiado, que amava o Senhor, decorou 1 Coríntios 15 inteirinho, sem poder ler. Testemunhava do evangelho como ninguém. Chega de preguiça evangélica, de gente que não se envolve porque não é alguém especial. A gente vai enfrentar dificuldades. Aquilo que você acha que é um mundo difícil, na verdade, é um mundo sedento. É um ambiente que disfarça a sua sede por meio de uma agressividade intolerante, mas que está desesperado para receber o amor de Deus, o abraço do Pai pelo perdão que Ele nos dá em Cristo Jesus. E finalmente, você pode ficar meio chateado e aborrecido dizendo: mas, Saião, eu não sei se eu consigo ser muito, porque, você quer saber, ano passado eu fiz uma bobagem tão grande. Há 3 anos atrás eu estava até firme na fé, deu uma escorregada assim federal. De vez em quando eu me pego assim com umas coisas que eu não sei se Deus vai poder usar a minha vida e me abençoar nessa jornada. É tão legal ver João com seu desejo assassino. Deus, vamos matar esses caras. Cadê o Elias para ajudar, para descer mais fogo? Vamos torrar todo mundo. Esse pessoal não é gente. Vamos acabar com eles. Esse João agora, eu queria ver tanto a carinha dele pregando para os samaritanos. Deus dá a volta e traz o velho João para falar do amor de Deus, de gente que ele nunca imaginou que isso fosse acontecer. Essa igreja que cresce, essa igreja abençoada, essa igreja que pelo poder de Deus, com gente ruim que nem você e eu, pode seguir adiante e fazer diferença no mundo de hoje também. Deus abençoe a nossa vida e o nosso coração. Amém. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai.
presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Yeah, yeah. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não